Boa noite! Com prazer os recebemos para dar prosseguimento à Semana Internacional de Direito da Moda com o tema Experiência Fashion Law Digital. Prosseguindo, temos o prazer de ouvir doutora Flávia Nascimento com o tema Proteção do Design pelo Blockchain. Olá a todas e todos, eu sou Flávia Nascimento, estou muito agradecida e contente de poder falar um pouco com vocês sobre Fashion Law. Agradeço muito a doutora Dilma pelo convite e espero que vocês aproveitem um pouquinho do que eu tenho para passar para vocês. Bom, as apresentações já devem ter sido feitas, então eu só quero ressaltar que eu sou advogada há 24 anos, sou professora universitária da Católica de Santos há 15 anos e me dedico há muitos anos ao direito empresarial e há algum tempo dentro do direito empresarial me dedico à pesquisa de Fashion Law, que virou uma paixão, tanto na advocacia quanto na docência e na pesquisa. E o meu tema hoje com vocês é a proteção do design pelo blockchain. Mas antes de entrar no tema propriamente dito, eu acho que a gente tem bastante coisa para tratar sobre design, sobre a parte artística ou não da indústria da moda e depois sobre o blockchain, certo? Bom, então só para fazer uma colocação geral, vocês devem saber que a indústria da moda, ela vive não só quando se fala em roupa, mas quando se fala em sapato, em óculos, em bijuteria, joia, né? Ela vive de ideias de um criador. Então ela vive da aparência que alguém dá a algum produto. A gente vai dar o nome disso de design. Seja design de roupa, de bolsa, de sapato, de cinto, de óculos, ok? Bom, diante disso, quem desenha algo, quem bola algo, quem resolve vender, buzina, porque quando a gente grava é assim, quem resolve vender algo, espera, provavelmente, que ninguém o imite. Então, a pessoa que cria aquilo espera uma proteção jurídica. E aí vem a primeira pergunta. Como vamos no Brasil, porque nos outros países é bastante diferente, mas como vamos no Brasil proteger juridicamente um design, um desenho de um produto, seja ele qual for, que nós já comentamos aqui? Bom, existe a lei de propriedade industrial que vai tratar do registro do desenho industrial. Então, algumas empresas, normalmente empresas maiores, optam por registrar o desenho industrial do seu produto. A Grendene, por exemplo, né? Ela muitas vezes registra o desenho de sandálias, de sapatos. Por quê? Porque ela pretende fabricar por um bom tempo uma sandália daquela maneira. A Melissa quer fabricar a sandália com aquelas características, só ela, Melissa. Então, ela pode pedir o registro do desenho industrial. Ok, isso é uma opção. Só que quais são as questões diante disso? Primeira questão, quando a gente fala em depósito, pedido de registro de desenho industrial, a gente tem que pensar no trâmite perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o INPI. Isso vai gerar tempo e custo, né? Por quê? Porque você terá que, o designer, ou a empresa, ou o empreendedor terá que contratar um profissional, terá que realizar os desenhos, apresentar os desenhos conforme exigido pelo INPI. Bom, terá que fazer o pagamento da guia, da GRU, depositar esse pedido, aguardar o trâmite, muitas vezes responder oposições, até que ele tenha, então, o registro daquele desenho. Só que na indústria da moda, muitas vezes, isso não é viável para o designer ou para o empreendedor, empreendedora que está desenhando ou criando algum produto. E por que não é viável? Pelo custo. Porque se cada peça
tiver esse custo agregado, quando a gente fala de uma grande empresa, ok, vai vender no mercado nacional, muitas vezes mercado internacional, então o custo vai ser absorvido pela produção dela. Mas quando se fala em pequenos empreendedores, médios até, esse custo é muito alto para cada peça. Então, tem o custo do profissional, o custo da GRU, né? Todo esse custo. E além disso, o tempo. Porque a moda é algo que a gente sabe, efêmero. Ela mostra, ela demonstra um estilo num determinado período. Então, muitas vezes, o que está sendo criado hoje, agora as manguinhas assim, daqui a pouco, isso não está mais na moda. E até que venha a obtenção do registro, para a pessoa poder, então, ter a garantia, a propriedade, já não está mais na época de vender aquilo. Então, o desenho industrial acaba criando esse impasse, essa proteção pelo desenho industrial, muitas vezes não protege, na realidade, a criação daquele design. Bom, então aí fica a seguinte questão: como proteger? Existe como proteger ou não? Qualquer um, se eu criei isso aqui, qualquer um, esse óculos foi o que eu criei, qualquer um vai poder fazer igual, esse anel, bom. Veja, nós temos no nosso ordenamento jurídico uma legislação que protege o direito autoral. E quando eu falo que eu criei algo da minha ideia, eu sou autora daquela criação, né? Assim como um livro, assim como uma obra de arte, uma joia, uma bijuteria, uma roupa, eu ou o designer que criou será autor daquela criação. E aí surgem algumas questões, algumas não, muitas questões da proteção do design, seja ele qual for, pelo direito autoral. A primeira questão que surge, que alguns doutrinadores eles debatem acerca disso, é a questão da gente considerar a moda utilitária, né? Então, se a moda é utilitária, aquilo que é utilitário, que é para produção industrial e tal, não seria protegido pelo direito autoral. Bom, agora, eu até entendo, compreendo quando alguns autores falam isso. Então, se você pensar que uma fast fashion fez ela bolou, a empresa bolou um modelo X e vai fazer 300 mil daquele para vender no Brasil inteiro, talvez ali a gente fique naquele limbo de não conseguir proteger pelo direito autoral. Acontece que na maioria das vezes, e a nossa preocupação como advogados e como pesquisadores dessa área, está em proteger aquele autor mesmo que fez, que desenhou e que pode até, se ele quiser, vender os seus, ou ceder os seus direitos, comercializar os seus direitos, porque direito autoral é um direito que tem agregado a ele o valor patrimonial e o valor moral. Vou falar um pouquinho disso, mas vamos lá. Primeiro, quem a gente quer proteger, né? E será que é utilitário ou não? A gente quer proteger, eu digo, a legislação do direito autoral visa proteger aquele autor mesmo que criou aquilo. E o que eu acho perfeitamente possível que empreendedoras, empreendedores, pessoas físicas, pessoas jurídicas criem peças, façam designs que sejam protegidos pelo direito autoral. Bom, e aí essa proteção pelo direito autoral, aí vem todas as questões agregadas que são diferentes da proteção pelo desenho industrial. Porque a proteção de propriedade industrial, nós temos inclusive na lei de propriedade industrial possibilidades e existem inúmeros contratos que podem ser feitos de cessão daqueles direitos, né? Ele está lá registrado, ele tem um número de registro e tal. O direito autoral é diferente. O direito autoral, ele nasce com a criação da obra. Ele, como diz a lei, independe de um registro. Então, se eu fiz uma música, eu não preciso registrar essa música para eu protegê-la como minha criação. Se eu fiz uma obra de arte, eu não preciso de um registro para proteger como minha essa obra de arte. Da mesma forma, se eu desenhei uma peça de roupa, de sapato, uma bolsa, um óculos, uma bijuteria, eu não precisaria
de registro, né? Não precisaria, não preciso de registro para ter os direitos autorais. Eu já tenho direito autoral quando eu sou autora. Ah, então tá, Flávia. Então, eu criei esse anel, eu criei uma roupa, uma peça de roupa, eu já tenho direito autoral. Sim. E o que o direito autoral me confere? Bom, primeiro, o direito de eu ser identificada como autora. Então, a Flávia criou, toda vez que alguém for mostrar, falar, a Flávia tem que ser identificada como autora, né? Assim acontece na música, a gente vê que tem o compositor que tem que ser sempre identificado. Além disso, os direitos patrimoniais, porque os direitos de identificação, de ligar o autor àquela obra, é o direito moral. E esse direito, ele é um direito que termina com, na verdade, o direito moral vai terminar com o falecimento, digamos, do autor. Agora, os direitos patrimoniais inerentes àquela obra, esses direitos, eles perduram 70 anos após a morte do autor. E eles são passados aos sucessores legais desse autor, né? Ou a quem ele destinar, porque também pode destinar esse direito por testamento, por exemplo. Bom, então, essa é a primeira diferença aí do direito conferido pelo desenho industrial, que é uma propriedade, tem um registro, né? E mais, o direito industrial, o direito advindo do desenho industrial, ele vai durar tão somente o período de duração do desenho industrial. Ah, e qual é o período de duração do desenho industrial? O período inicial de 15 anos, podendo ser prorrogado por 2 períodos sucessivos de 5 anos cada. Então, o máximo que dura um desenho industrial são 25 anos. E depois disso cai em domínio público. Cai em domínio público, qualquer um pode fazer igual. Um belo exemplo disso é a caneta Bic. Sabem a caneta Bic? Quando eu era novinha, caneta daquele jeito, eu devia ter trazido uma caneta Bic aqui pra mostrar pra vocês, mas todo mundo conhece a caneta Bic, né? A original transparentinha no corpo da caneta, a tampinha ou azul ou preta, tal, aquele fundinho azul também. Bom, ela é bem característica. Quando eu era nova, só tinha caneta Bic daquele jeito. Hoje você chega numa papelaria, num lugar, você vê várias parecidas assim expostas que não são Bic. Flávia, mas como? Não confunde o consumidor e tal? Sim, só que já caiu em domínio público o desenho industrial daquela caneta. Então, aquele design, daquela aparência, aquele conjunto de traços. Então, o que acontece é que qualquer um poderá fabricar a caneta Bic dessa forma. Desculpa, qualquer caneta com a forma da caneta Bic. Isso no direito advindo do desenho industrial, que é uma propriedade industrial. Agora, no direito autoral, não é assim. O direito autoral não cai em domínio público enquanto o direito moral do direito autoral não cai em domínio público enquanto o autor estiver vivo. E o direito patrimonial do direito autoral só cai em domínio público 70 anos após o falecimento do autor. Então, vejam que aí a gente já tem uma grande diferença. Bom, mas Flávia, não sei bem se o que eu quero como designer é proteger desse jeito, né? O que eu desenhei, o que eu criei. Bom, muita gente fala, eu não tô preocupado com tanto futuro. Ok, você pode estar preocupado somente naquela coleção. Mas é um direito seu como autor proteger esse direito autoral. Então, proteger essa sua criação de cópias. E aí, o tempo que você vai querer proteger isso vai depender de você. E o que é proteger isso? Quando eu falo proteger, o que é proteger? Porque proteger uma criança é uma coisa. O que é proteger esse tipo de propriedade? É evitar que as pessoas copiem, que as pessoas vendam algo muito semelhante que confunda o consumidor. Isso é proteger. E como eu vou proteger? Bom, aí você vai utilizar os instrumentos extrajudiciais e judiciais. Inicialmente, eu notificaria quem está fazendo essa reprodução. Se a pessoa insistir, a gente entra com uma ação. É assim que se dá a proteção tanto da propriedade industrial quanto do direito autoral. De qualquer propriedade intelectual, que envolve aí a industrial e o autoral, é assim que a gente protege. Bom, então, eu falo muito rápido,
mas eu espero que vocês estejam entendendo. Vou retomar um pouquinho, porque vai e volta. Então, nós estamos falando de proteção do design, ou do anel, ou do brinco, ou da peça de roupa, ou do óculos, ou do sapato, ou da bolsa, certo? Proteção desse design. Nós já percebemos que a proteção pelo desenho industrial vai ficar muito cara, muito demorada e não vai valer a pena. Então, vamos tentar proteger esse design pelo direito autoral. E aí, eu estava falando, eu vou retomar, porque entram outras questões no meio, que o direito autoral não precisa de registro. Recentemente, eu vou pegar uma aguinha, peraí. Recentemente, eu atendi uma ex-aluna minha da faculdade que não quis saber de direito e ela virou artista plástica. Ela desculpa, tô bebendo água, artista plástica. E aí, ela falou, Flávia, eu estou preocupada, eu queria saber se tem alguma maneira de eu proteger as minhas obras. Porque ela tá, assim, indo muito bem, graças a Deus, e uma pessoa encomendou uma obra dela. E ela falou assim, eu sei que eu tenho direito autoral sobre essa obra, eu sei que eu tenho. Mas, e se amanhã alguém copiar e tal, como é que eu faço para provar que fui eu realmente que fiz aquela obra? Bom, então aí vem o tal do registro. Será que precisa? Precisar pela lei para proteger o direito autoral, não precisa. Só que, se o autor não registra, como ele vai fazer a prova da autoria? Porque aí vem a questão. Você vê numa vitrine uma peça igualzinha, parecidíssima com a peça que você criou, você fala, minha Nossa Senhora, 2 pessoas não criam uma coisa assim, é quase que impossível. Então, como aquela pessoa me copiou? Ela viu que eu pus no Instagram, ela viu que eu pus em algum lugar, ela viu... Bom, e agora? Se você tem lá no feed do Instagram publicado, pode até ser que o judiciário entenda como prova isso. Mas a gente não sabe, porque isso vai demandar sempre de uma análise subjetiva do juiz que vai julgar a questão se alguém pode ou não comercializar aquilo. Eu vou dar um outro exemplo. Querem ver? Uma vez eu fui procurada por uma moça que fez faculdade nem é no meu estado aqui, em outro estado, mas ela me viu pelo Instagram, fez faculdade de design de moda. E ela fez uma coleção no seu TCC, fantástica, de lingerie, uma lingerie diferente, uma lingerie com uma proposta diferente, uma lingerie com uma pegada totalmente, como é que a gente fala? Não é sustentável, mas é de adaptação para vários corpos, olha, é fantástica. Bom, e ela desenhou e começou a comercializar essa lingerie. E ela comercializava pelo Instagram. Eu tô olhando o tempo, né? Porque eu sei que eu tenho um tempo pra falar com vocês. E ela começou a comercializar pelo Instagram. O forte dela não era o e-commerce, não. O forte dela era o comércio local da cidade dela, mas ela começou a comercializar um pouco pelo Instagram. Um belo dia, ela, bem antes da pandemia, isso, tá bem antes, mas ela ela no Instagram, alguém mandou pra ela um desfile da Casa dos Criadores, em São Paulo, um desfile de uma marca com umas lingeries idênticas a dela. Idênticas. Ela falou, meu Deus do céu. Eu acho quase que impossível uma pessoa criar com esse conceito, com essa aparência. Era assim, era absolutamente igual a dela. Sendo que ela fez isso no TCC dela. E aí ela veio me procurar. Eu falei, bom, vamos lá. Você tem um registro, porque o TCC é um registro. Se a pessoa... Aí a gente notifica a marca. Se essa marca não provar que ela fez antes do seu TCC, aí foi uma cópia. A gente pode brigar por isso. E assim foi. Então vejam que ela tinha uma prova da autoria, do momento da autoria. Bom, só que, gente, o design de moda não surge de um TCC na grande maioria das vezes. A pessoa vai lá e cria. E é algo sempre muito rápido. A indústria da moda é algo muito célere, né? A gente vê que na Europa os escritórios já estão falando de 2022, daqui a pouco em 2023. Nós estamos em 2020, né? 2021 já foi.
já está sacramentado, a gente já sabe, né? Os escritórios já sabem o que vai ser. Então, é sempre muito acelerado. Lógico que não, os empreendedores menores e tal, não são nessa velocidade, mas também não podem, eles têm sempre que estar um passo à frente. A moda sempre, o lançamento é um passo à frente. Bom, então como? Caramba, eu vou ter que fazer um TCC? Óbvio que não. Aí, há um tempo atrás, inclusive quando eu estava orientando um TCC na faculdade, me surgiu, e eu fiz até depois escrevi sobre isso, a ideia de registro por ata notarial, que é um documento feito no cartório de notas e tal. Só que acontece o seguinte, e na época eu cheguei a fazer atas notariais para bastante criador, designer. Porque a ata notarial, você pode juntar foto, você pode juntar descrição, imagens, croquis, tudo que você quiser. Ótimo, que bom. Só que isso tem um custo, que também agrega, não é tão caro quanto o INPI, o desenho industrial. Mas tem um custo e que também não é baratinho, não. E aí isso sempre pesa para aqueles que querem registrar e proteger por direito autoral. Mas era o que tínhamos. Ou eu, inclusive, cheguei, uma conhecida amiga minha e designer em Santos, eu falei pra ela, olha, faz o seguinte, quando você fizer o croquis, pega o jornal, em Santos tem um jornal famoso chamado A Tribuna, eu falei, pega a Tribuna, a capa, tira uma foto do jornal com aquilo, é o dia que você criou. Então tem várias maneiras de você, não é um registro, mas é uma prova, né, da autoria naquela data. Só que nós vivemos numa era de transformação tecnológica. E não faz tanto tempo assim, mas também não é de hoje, ano passado já se falava nisso, surgiu o chamado blockchain. Eu confesso, eu gosto de tecnologia, mas eu não sou a super entendida em tecnologia. Eu demorei um pouco para entender o blockchain. Blockchain é um sistema, né? Nada mais do que registro. Chain de corrente. Então, é uma cadeia de registro toda virtual. Toda na nuvem. Feita toda por meio... Eu tô fazendo assim, porque eu estou gravando, então, né? No celular. Então, feita toda por ambiente virtual. Imaginem uma matrícula de um imóvel que tem lá todo o seu registro. O blockchain é isso. E o blockchain, ele não surgiu para nada disso, para design, não. O blockchain surgiu para registro das criptomoedas. Surgiu para isso. Só que o blockchain pode ser utilizado para registrar qualquer coisa, e não só criptomoedas. Tanto que eu tenho a sensação que os cartórios vão acabar. Tenho. Aliás, cartórios já devia ter acabado cá entre nós, vários deles há muito tempo, como na Europa, como nos Estados Unidos. Mas ok. Agora com blockchain eu tenho essa sensação, porque é algo muito seguro, absolutamente seguro, muito célere e muito barato. Aí é que está a questão. Muito barato. Então, essa minha cliente que eu comentei pra vocês, a artista, que é ex-aluna, eu falei pra ela, vamos fazer o seguinte, vamos registrar pro blockchain. Né? Você registra pro blockchain, é algo muito simples, você vai mandar a imagem, tem várias empresas, você pode colocar no Google, empresa que registre por blockchain. Vão ter várias startups que te oferecem esse registro, né? E você envia os dados, né? Envia a foto, envia lá o que você precisar demonstrar para registrar e é feito o registro. E o que é muito interessante, quando você passa a chave do blockchain, como chamam, qualquer pessoa pode conferir esse registro em várias etapas. Então vamos imaginar que você, inclusive, tenha registrado, eu criei esse anel, registrei lá. Então é meu, autoria minha, tal. Se amanhã alguém começar a copiar, eu tenho a prova do registro, eu posso discutir e tal, eu tenho a prova de que direito autoral, eu vou brigar pelo meu direito autoral, tá certo? O que eu estou falando aqui é que é uma maneira segura de eu provar a minha autoria. Bom, se vou ganhar ou não, aí vai depender do que eu argumentar no judiciário, mas ok. Só que olha que interessante,
Amanhã ou depois eu quero ceder, isso seja com música, isso seja com o que quer que seja, que eu registre lá, mas vamos imaginar do anel, eu quero ceder os meus direitos para a Maria, porque eu quero que a Maria agora tenha o direito de comercializar isso. Eu faço um registro dessa cessão. E quem amanhã ou depois tiver a chave vai acompanhar. A Flávia criou na data tal, depois ela cedeu para Maria na data tal, depois a Maria, e assim fica uma cadeia. Tanto que muita gente tem defendido, eu tenho visto muitos trabalhos em congressos científicos de direito, do blockchain como rastreamento da cadeia têxtil, para evitar trabalho escravo, para comprovar a origem, porque às vezes a empresa fala assim, esse algodão é tingido com tinta orgânica, tá? Mas como é que eu provo? Aonde? Será que foi? Será que ela comprou mesmo daquela tecelagem tal que faz isso? Deixa eu olhar o blockchain. Comprou. Porque na cadeia aqui, ó, tá comprovado que ela comprou desse. Então, é algo muito interessante, muito barato. Flávia, quando você fala muito barato, o que você quer dizer com isso? Lógico que depende da startup que você vai contratar. Mas é algo em torno de tipo R$15, R$13, R$10, 20, e a tendência é baratear cada vez mais. Não é algo caro, se você pensar. Lógico que se o produto é muito, muito, muito barato, talvez encareça, então mas aí também o produto muito, muito, muito barato, ele não vai ser protegido pelo direito autoral, porque aí provavelmente será utilitário, não é obra da criação de alguém, tá? Mas se a gente pensar num valor agregado, não é um valor alto para um produto. Totalmente diferente dos valores de desenho industrial e de até a ata notarial. Bom, então o blockchain surge como essa alternativa. E mais, eu gostaria ainda de falar com vocês sobre o trade dress. Talvez vocês já tenham assistido palestras, visto algo sobre trade dress, mas para quem não viu, vou falar um pouquinho. Trade dress é o chamado conjunto imagem. Conjunto imagem de uma empresa, conjunto imagem de um produto, de uma loja, de um serviço. Então, um exemplo que eu gosto de dar. McDonald's. Se você passar na rua e tiver tido um vendaval, caiu a placa do McDonald's. Não tem placa nenhuma, só tem ali, você olha a lanchonete. Você sabe que é McDonald's? E que não é Burger King? Sabe. Pelas cores, pela aparência, pelo modo, pela disposição. A gente sabe. A gente de longe consegue identificar. Eu não sei no Rio, mas em São Paulo, não sei se no Rio tem, eu sou meio leiga pra isso, mas em São Paulo tem uma loja de enxovais chamada M. Martin, no estado de São Paulo. Quando a gente passa no shopping e sente o cheiro, que é o bambu, a fragrância da M. Martin, e olha, a gente já sabe que é a M. Martin, né? Então, esse conjunto, o trade dress, aí o cheiro no Brasil é algo muito, muito discutido ainda, mas vamos imaginar a imagem, né? Como você vê uma loja, como você vê um produto, isso se chama trade dress. E no Brasil nós não temos, aliás, no Brasil nós temos pouquíssimas legislações referente a esse tipo de proteção, tirando a autoral e propriedade intelectual, de fashion law, de moda, nós não temos legislação específica. Então, isso é tudo construção, por isso que são importantíssimas as pesquisas científicas, porque isso é construção doutrinária e jurisprudencial, e a jurisprudência se utiliza muito das pesquisas, tá? E nós temos decisões importantes, no estado de São Paulo eu posso citar até de um colega que eu gosto muito, que ele é o advogado, o André, uma decisão da Lolita que impede umas lojas do Brás, uma confecção do Brás, de fazer o vestido parecido com, muito, muito, muito parecido com o da Lolita, e foi protegido por trade dress. Então, veja, porque a Lolita é identificada como aqueles vestidos daquele jeito, bandagem, com aquele recorte e tal, ela é identificada dessa maneira. Assim como muitas lojas, muitos empreendedores são identificados, o trade dress deles é bem característico. E veja, hoje já se fala em trade dress de perfil de Instagram. Porque alguns você fala, meu Deus, é tão parecido com aquele outro. Como é que pode estar imitando? Pois é, mas não pode imitar, porque isso, o autor se dá o trabalho de pensar naquele conjunto, isso não tem proteção?
tem. Isso se chama trade dress. A proteção será pelo direito autoral também, né? Mas, Flávia, e o registro? Bom, podemos, inclusive, registrar pelo blockchain para demonstrar que eu criei daquela maneira aquilo. Só não confundam com registro de marca. Eu não posso registrar uma marca que eu criei por blockchain, porque a única proteção da marca é se ela tem o registro perante o INPI, tá? Então, quando eu crio um nome para uma loja, para um produto, para um serviço, ou para mim, o que quer que seja, se eu quero proteger, eu preciso do registro no INPI. Aí não tem proteção por direito autoral lá com registro no blockchain, isso não, tá? O que nós estamos falando é outra coisa, ou de produto, seja ele qual for que nós já mencionamos aqui, ou de obra intelectual como música, como livro, como obra artística, né, pintura, escultura e tal, ou nós estamos falando, que eu mencionei aqui agora, do trade dress, que é esse conjunto imagem que tem também proteção legal e que o blockchain pode ser uma excelente ferramenta para a demonstração. Não é que o blockchain protege. Entendam isso, não cometam esse equívoco. O blockchain não é que ele é um instrumento de proteção. Não, ele é um instrumento de prova. Porque no direito autoral, difícil é a prova. E aí você tem um instrumento de prova muito seguro com o blockchain. Bom, eu espero que eu tenha sido clara e que vocês gostem do que eu tinha para falar para vocês. Fico completamente à disposição nas minhas redes sociais, né, professora advogada, o meu Instagram, para sempre conversar com vocês sobre isso. E mais uma vez eu agradeço a querida Dilma pelo convite carinhoso. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Prosseguimos agora com a palavra para falar a respeito de LGPD, proteção de dados na moda, a doutora Camila Marciano. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Camila Vidal Marciano, eu sou advogada, especialista em Direito Empresarial e em Direito dos Contratos. Eu sou membro da Comissão de Direito da Moda da OAB de Niterói e eu fui convidada pela Dilma Rezende para falar com vocês sobre esse tema tão importante e que está tão em alta agora em 2020, que é a nova Lei Geral de Proteção de Dados, né? Bom, gente, primeiro eu quero falar com vocês algumas coisas, já deixar claro que vai ser uma palestra de uma forma bem clara, né, sem aquele juridiquês e de uma forma bem direta para o tema ficar de fácil entendimento para vocês e também ser um momento muito prazeroso para vocês, não ficar aquela coisa pesada, tá? Bom, então primeiro que eu queria falar com vocês é o seguinte. A LGPD, gente, né, a nova Lei Geral de Proteção de Dados, ela é importante independente do tamanho da empresa, independente se é uma pessoa física ou jurídica, né, independente se ela é internacional ou somente nacional, isso não importa. Qualquer pessoa física ou jurídica que colete dados de pessoas, né, que lide com dados de pessoas, precisa estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar super claro para vocês, porque isso é uma coisa que as pessoas ficam muito na dúvida, tá? Muitas pessoas já me perguntaram, mas eu tenho uma loja pequena, mas eu sou microempreendedor, mas eu vendo coisas pelo Instagram. Gente, se você lida com dados das pessoas, você precisa estar de acordo com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Independente do tamanho da sua empresa, se você seja uma pessoa física que venda no Instagram, como essa pessoa que veio falar comigo, você tem que estar de acordo com a nova lei, tá? Eu não sei se vocês já perceberam, mas lojas que têm filiais, né, ou que as suas próprias sedes são no exterior, como, por exemplo, a Zara, a C&A, elas já estão de acordo com essa lei há um bom tempo, né? Por que isso acontece? Primeiro porque são empresas muito organizadas, né? Então elas já se programaram bem antes para não correr qualquer risco de não estar de acordo e serem multadas, né? Porque elas têm, além de tudo, um público, né? Uma imagem a zelar. Então, né? Como ficaria estranho uma empresa dessa, né? Desse porte, não estar de acordo com uma lei dessa, né? Tão importante. E também, gente, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, apesar de ser novidade aqui pra gente, ela não é novidade no exterior. Esse tratamento de dados que é feito aqui já é feito no exterior há muito tempo. Então, essas empresas já estão respirando esse mundo da LGPD
lá com outro nome, claro, há muito tempo. Então, para elas não é novidade, né? Se vocês perceberem, vocês ao entrarem no site da C&A, da Renner, da Zara, né? Que já que o nosso foco aqui hoje é o direito da moda, eu vou sempre dar exemplos nessa área, tá? Elas já mostram um pop-up, né? Que é aquela tela que aparece quando a gente entra no site, falando sobre como elas vão tratar os dados, como elas vão manter esses dados, né? Se elas vão manter, qual tipo de dado, como elas armazenam, todas as informações estão ali para você ler os termos, né? E aceitar. Então, para elas não é novidade. E esse ponto também que eu tô falando com vocês aqui com relação a site também é uma coisa muito importante. Independente da pessoa ser uma pessoa física ou jurídica, mas que ela esteja tratando dados, seja na sua loja física ou na sua loja virtual, ou em landing pages, ou no Facebook, ou no Instagram, em qualquer lugar que ela colete e armazene dados das pessoas, ela precisa estar de acordo com a LGPD, tá? Então, gente, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: a LGPD, ela traz regras muito claras nos seus artigos, tá? Com relação a como as coisas devem funcionar, né? Como os dados devem ser coletados, como os dados devem ser tratados, né? Como eles devem ser armazenados, como a pessoa que está tendo o seu dado coletado deve ser informada sobre aquilo que está acontecendo com o seu dado. Então, é uma lei bem clara, tá, gente? Então, eu não tenho, assim, muito assim, mas a lei, de repente, não deixou muito claro com relação a isso. Não, é uma lei bem clara com relação a esses temas, tá? Agora, de início, eu quero falar com vocês sobre uma dúvida que as pessoas normalmente sempre têm com relação à LGPD. As pessoas sempre me perguntam assim: Camila, mas o que são esses dados, né, que a lei se refere? Bom, gente, esses dados são os dados chamados de identificados ou dados sensíveis. O que são os dados identificados? São os dados como CPF, e-mail, nome, tá? Da pessoa física ou jurídica. E os dados sensíveis são, por exemplo, dados com relação à saúde da pessoa, posição política, opção sexual, etnia, religião. Isso são tidos como dados sensíveis. Todos esses dados, gente, quando eles são coletados, seja de forma física ou virtual, eles precisam ser tratados, né? Eles são coletados, precisam ser tratados, armazenados. A forma de descarte também é super importante, a LGPD também trata disso. Então, os dados, gente, que essa lei se refere são os nossos dados mesmo. Aqueles dados que a gente dá quando a gente preenche um formulário, por exemplo, numa academia, quando a gente preenche um cadastro numa loja para receber e-mail das promoções, ou descontos. Quando a gente vai fazer uma compra num e-commerce, né, numa loja virtual, a gente também faz um cadastro no site com os nossos dados, né, normalmente endereço, telefone. Então, esse tipo de dado, gente, que a gente dá, que a gente fornece, a gente precisa saber o que a empresa faz com aqueles dados, né? Então, foi para isso que a LGPD foi criada. Por quanto tempo que as pessoas armazenam aqueles dados? Elas podem passar aqueles dados para outras pessoas, para outras empresas, né? Como que é isso? Então, esses são os dados, gente, que a lei tanto fala, tá? E que a sua empresa, né, ou a sua loja, ou você que trabalha vendendo alguma coisa, né, mas que faz o cadastro das pessoas, você precisa ter muita atenção com relação a isso, tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês aqui hoje. Um outro ponto muito importante e que eu quero muito tratar com vocês aqui é a ligação dos contratos com a LGPD e o ramo do direito da moda, tá? Se você tem um contrato com uma pessoa agora, né? Ou se você tem um contrato antigo que você vai pedir pro profissional, né, que faz essa parte dos contratos na sua empresa, para fazer algum aditivo, alguma coisa, você já pode incluir essa questão da LGPD no contrato, tá? E como que você faz isso? Através de uma cláusula. Por quê, gente? Que tem que sempre haver uma cláusula, ou por que essas empresas estão colocando esses pop-ups, né? Que são essas janelas, né, que abrem quando a gente entra no site. Porque, gente, além de toda essa questão do tratamento dos dados, como ele deve ser feito, dos titulares, né, das pessoas que fazem esse tratamento de dados, também tem a questão de que o consentimento da pessoa, do titular dos dados, tem que ser de forma expressa e livre, tá? Lembrando que a pessoa que está fornecendo os seus dados, né, o usuário
o dono dos dados, ele pode revogar esse consentimento a qualquer momento, tá? Então, por exemplo, se você vai fazer um contrato com uma pessoa e você sabe que você vai armazenar aqueles dados ou que você vai tratar aqueles dados, coloca já uma cláusula, né? Peça pro profissional que faz essa parte na empresa de vocês para colocar uma cláusula com relação ao LGPD, porque a partir do momento que a pessoa assinar aquele contrato e tiver aquela cláusula ali, falando de como vai ser tratado os dados que ela está fornecendo ali naquele contrato, né? Ou que vai ser fornecido durante a prestação de serviços que ela vai fazer, ou durante o contrato de trabalho, em qualquer contrato, né, que vai ser fornecido dados, é importante ter essa cláusula, porque a partir do momento que a pessoa assinar, né, ela já está dando o consentimento dela e ela já está sendo informada. Então, para as empresas, né, sejam elas físicas ou virtuais, né, em formato de e-commerce, é muito importante ter esse consentimento. E esses pop-ups que eu já falei para vocês algumas vezes hoje, que eu já citei e continuo citando porque eu acho que é uma coisa muito real e para quem ainda não entendeu o que é a LGPD, não acha uma coisa muito difícil de entender, essa parte dos pop-ups das janelas ficou uma coisa muito palpável, sabe? Porque qualquer site que a gente entra, até independente de ser da moda ou não, já estão aparecendo isso porque a lei já está em vigor, né? Então, no momento que aparece esse pop-up, por exemplo, numa loja da C&A, da Zara, quando a gente entra para fazer uma compra, e a gente coloca aquela setinha, né, aquele clique, ou então a gente coloca em eu aceito, normalmente aparece, eu entendi, também aparece, a gente aperta o botão, a gente está consentindo que os nossos dados vão ser tratados, que a gente está fornecendo aqueles dados, que eles vão ser armazenados da forma que tá escrito ali em cima, né, que eu sei que tem algumas pessoas que não leem, mas é importante, gente, dar uma lida, né, e saber como é que os dados da gente vão ser usados. Então, a partir do momento que você clica ou que você marca o certinho ali, você está aceitando esse tratamento de dados, tá, gente? Aceitando esse fornecimento. Esse é um consentimento expresso que está previsto na lei que você está dando naquele momento. Então, é uma ideia, né, de implementação, né, no e-commerce, que muitas empresas estão usando, mas também é bom a gente ficar atento e ver que isso é uma forma de dar o consentimento, tá? Expresso e livre, né, que ele pode ser revogado a qualquer momento, isso é muito importante também. Além disso, gente, eu também queria falar com vocês o seguinte, empresas do ramo da moda, como por exemplo, agências de modelo, né, que tratem de agenciar menores de idade, é muito importante também que nos contratos dessas empresas tenham essa cláusula que fale sobre a LGPD, que os dados daquela criança, daquele menor de idade, né, está sendo fornecido, está sendo tratado, quanto tempo ele fica armazenado na agência, se ele vai ser passado de repente para uma outra agência no exterior, outra agência no Brasil, né, porque às vezes os menores são contratados aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, mas para fazer um trabalho em Minas Gerais. Então, a agência de Minas Gerais também vai ter acesso àqueles dados. Então, é muito importante ter essa cláusula, porque tratando-se de um menor de idade, vai ter que ter autorização dos pais ou responsáveis para a empresa utilizar aqueles dados, tá, gente? Utilizar, fornecer, tratar. Quando eu falar de forma de tratamento, é tudo, tá, gente? A coleta, armazenamento, a transferência, é tudo. Então, tem que ter o consentimento, tá? Sendo menor de idade ou maior de idade, tem que ter o consentimento. Mas, sendo menor de idade, tem que ser dos pais ou responsável, tá, gente? Então, isso é um ponto aí muito importante para quem vive aí nesse mundo da moda, de agência, né, de desfile. É muito importante esse ponto. Uma outra coisa, gente, também que eu queria falar com vocês é o seguinte. Quando você faz um contrato, né, com uma pessoa, seja ele, assim, de forma virtual, ou um contrato mesmo físico, né, no papel, você vai ter que dizer ali, quando for um dado sensível, né, que eu já expliquei para vocês o que seriam os dados sensíveis, você tem que dizer com qual finalidade você está coletando aquele dado, tá? Então, vamos dizer que vou dar um exemplo para vocês, vamos dizer que uma loja, né, de roupa esteja coletando aqueles dados ali para avaliar qual tipo, de onde eles vêm, para onde eles vendem mais roupas, por exemplo, né? Para qual estado eles vendem mais, então por isso que eles estão arrecadando aquelas informações. Ou para qual sexo, feminino ou masculino, eles vendem mais.
Então, tem que vir essa finalidade, dizendo por que está havendo aquela coleta de dados. Se daqui a uns meses a finalidade daquela coleta de dados mudar, tem que haver uma outra autorização, tá, gente? Você não pode simplesmente, eu estava coletando dado hoje para fazer uma classificação. Aí depois eu tô coletando dado para fazer uma pesquisa. Mudou a finalidade. Então, a partir do momento que muda a finalidade, a pessoa que é titular dos dados, ela tem que dar um novo consentimento. Ou não dar também, que é uma opção da pessoa, né? Como eu já falei aqui várias vezes e vou repetir até o final dessa palestra, o consentimento dos dados, gente, é uma coisa que é livre e a pessoa não é obrigada a consentir, tá? A utilização dos dados, a coleta, a transferência, ninguém é obrigado a fornecer esses dados, tá bom? Uma outra parte, né, da lei também que tem uma questão que as pessoas devem ter muita atenção é com relação ao direito do titular dos dados, né? Eu já falei para vocês algumas coisas com relação a isso, mas eu acho muito importante frisar, né, deixar bem claro essa parte. Além do titular dos dados, ele poder revogar, né, esse consentimento, né, com relação aos dados a qualquer momento, ele também tem que ser informado, gente, além da finalidade, para onde os seus dados vão ser transferidos, né, se vão ser transferidos para outras empresas ou não. Além disso, ele tem que ser informado também se os dados estão sendo armazenados da forma correta e segura. Então, tem que ter uma explicação de como é que esses dados estão sendo armazenados, né? E ele vai ter direito de acessar os seus dados a qualquer momento para editar, para alterar, sabe? É um direito do titular dos dados, então isso não pode ser infringido de nenhuma forma, tá? Por nenhuma empresa, seja pessoa física ou jurídica, tá bom? É um outro ponto que eu acho muito importante para falar para vocês. Uma outra questão que eu quero falar com vocês, que é mega importante, é com relação à política de privacidade de cookies, tá? Por exemplo, vou usar o exemplo da Zara também para vocês, porque eu acho que é um exemplo legal, né, de empresa nesse ramo, e vocês podem, após assistirem a palestra, entrar no site e confirmar tudo que eu tô falando com relação a eles, tá? É o seguinte, gente, quando a gente entra no site da Zara, aparece esse pop-up, essa janela que eu já falei pra vocês algumas vezes. Ali, gente, eles falam sobre... tem um link que vai pra política de privacidade deles e de cookies, né? Nesse link, eles falam como que... É muito importante falar que a política de privacidade de cookies tem que estar adequada à LGPD. Então, no momento que a pessoa clica naquele link, ela vai ter todas as informações com relação ao tratamento de dados, armazenamento de dados, transferência. Então, gente, a partir do momento que a pessoa concordar, clicar no prosseguir, ela vai estar concordando com essa forma que está sendo feita, né, de armazenamento de dados. Então, é uma forma bem transparente, né, bem clara de você mostrar para o cliente, né, e também de o cliente dar o aceite dele, né, porque ele tem ali o link que ele pode ler tudo a qualquer momento, né, assim que ele entra no site. Antes dele procurar, fazer uma busca no site, ele já vai ter essa informação sobre o LGPD. Então, é uma postura super de acordo, né, com a lei, é super expressa, e a Zara foi uma das primeiras lojas, assim, do ramo da moda a começar a implementar a LGPD aqui no Brasil, né. Então, é muito importante também adequar as políticas de privacidade e os termos de uso, né, a política de cookies para a LGPD, tá, gente? Tudo tem que estar de acordo, tá? Então, não é só, por exemplo, não é só... no ato da venda eu informar os clientes que eu estou coletando os dados deles. Não é só isso, né? Colocar ali, seus dados estão sendo coletados, não é apenas isso, tá? São os contratos, todos eles têm que estar de acordo com a LGPD. O site, se o e-commerce, né, tem a questão dos landing pages também. Os e-mails, tudo, gente, tem que estar de acordo com a LGPD agora. Então, é muito importante ter um profissional da área que esteja acostumado a fazer essa implementação, né, da LGPD nas empresas, para fazer isso na sua empresa e você poder utilizar os dados dos seus clientes da forma correta, né, de acordo com a lei, sem se preocupar com ter multas, né, de sofrer sanções, porque essas multas vão ocorrer, né, e já estão acontecendo processos, né, a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor mais ou menos há uns 2 meses, né, e já tem processos com relação a isso, porque eu não sei se vocês acompanharam, mas do final do ano para cá aconteceram muitos vazamentos de dados.
E além do vazamento de dados, né, ser uma coisa muito preocupante para os clientes, né, para os dados, para os usuários, né, daqueles dados, também é para a empresa. Porque a LGPD, gente, ela veio, isso também é um ponto muito importante para falar para vocês. A LGPD, ela veio não só para dar a segurança para o cliente com relação aos seus dados, mas também para a empresa. Porque muitas vezes acontecia o vazamento de dados, a empresa tinha que arcar com indenizações e a empresa não sabia se ela estava tratando os dados da forma correta ou não. Ficava uma coisa muito perdida, sabe? Não tinha... cada empresa fazia o tratamento de dados de uma forma, fazia a transferência de uma forma, e os vazamentos aconteciam e, obviamente, a empresa era responsabilizada, né? Então, hoje em dia que os dados são considerados bem, gente, é muito importante a LGPD ter entrado em vigor, não só para o cliente, mas também para os donos das empresas, porque eles estavam sofrendo indenizações altíssimas. E as pessoas agora, com essa entrada da LGPD, talvez por conta da pandemia que a gente está vivendo, né? A gente sabe que isso abalou muito a economia. As pessoas estão tendo uma preocupação também com a LGPD, mas acham que vão gastar muito colocando a sua empresa de acordo com a LGPD. Óbvio, gente, que isso varia muito de acordo com o tamanho da empresa, de acordo com o tipo de negócio, né? Não tem como uma Zara ter o mesmo gasto de uma loja pequena que venda doces, por exemplo, ou uma loja pequena que venda roupas, né? Na hora de fazer a implementação da LGPD, não existe, não tem como essas duas lojas terem o mesmo custo, né, para se adequar. Mas, gente, é uma coisa que a pessoa tem que pensar que é um gasto necessário, porque quando as sanções já estiverem valendo, né, já estiverem em vigor, se houver qualquer vazamento de dados, gente, vão continuar tendo processos como já estão tendo, né? Na mesma semana que a lei entrou em vigor, já começaram a ter processos. Então, é uma hora de colocar na balança e pensar, é mais vantajoso eu estar de acordo com a LGPD, ter esse gasto, ou eu ter que pagar uma indenização altíssima depois, né? Então, isso também é muito importante e é um ponto que eu queria muito falar com vocês aqui, tá? Eu achei até que eu iria falar isso em outro momento, mas achei muito importante já falar logo pra vocês, porque já entrou nesse assunto, então ficou ótimo falar pra vocês sobre isso agora, mas a gente pode voltar nesse assunto depois e também quando acabar a palestra, se alguém tiver alguma dúvida no final eu vou dar os meus contatos pra vocês e a gente pode tirar dúvida ou conversar sobre o assunto, né, se alguém tiver aí alguma dúvida, tá bom? Mas continuando aqui, gente, falando sobre a LGPD, né, na moda, no direito da moda. Com relação aos cookies, gente, também é uma coisa muito importante. Com essa questão da LGPD, né, quando você tem a política de cookies, né, você também tem que deixar claro para o cliente que você está fazendo aquela política de cookies. Então, essa forma de colocar um pop-up dizendo como que vão ser essa política de cookies, como que vai ser feito, né, é uma ideia muito boa e é uma forma de implementação também ótimo, porque o cliente fica ciente daquilo ali, né, que vai acontecer, de como que vai ser aquilo ali, porque você pode colocar o pop-up com o link e ali ter o aceite, né, eu aceito prosseguir. Então, é muito importante todas as etapas do e-commerce estarem de acordo com a LGPD, tá? Não só o preenchimento no formulário ali na hora de fazer o cadastro para fazer a compra, mas também essa questão dos cookies, porque a política de cookies, gente, elas é uma forma de armazenar, né, os dados da pessoa também, e é uma questão muito boa para a empresa, né? De forma nenhuma eu tô fazendo uma crítica com relação à política de cookies, né? Porque é uma ferramenta muito boa para as empresas, mas a única coisa que deve ser feita é deixar claro, né, com qual finalidade que está sendo feita aquilo ali, como vai ser armazenados os dados, coletados, e tá de uma forma expressa para o cliente, sabe, gente? Eu acho que uma das coisas mais importantes que a LGPD quis trazer é a transparência, né, com o usuário dos dados, né? É muito importante o usuário saber o que está sendo feito de forma clara, e a partir do momento que ele sabe, né, não tem muito mistério, sabe? Eu acho que o que a LGPD quis trazer é segurança e transparência para essa utilização dos dados, sabe?
Então, essa questão da política de PUC, dos termos de política de privacidade, termos de uso, tudo isso tem que estar de acordo com a LGPD, tá? A LGPD, além de ter essa melhora, né, de comunicação com relação ao recebimento de e-mails ou não, ela pode também direcionar a empresa, né, seja ela independente de qual ramo seja, não só da moda, ao tipo de e-mail que o cliente quer receber, o tipo de produto ou serviço que o cliente mais gosta. Porque quando é uma loja que vende produtos variados ou serviços variados, você pode colocar uma pergunta dando opções daqueles produtos ou serviços que você oferece e o cliente marca qual aquele que ele gosta mais, que ele deseja receber informações sobre aquilo. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa não quer receber um e-mail sobre produtos relacionados à casa, porque a pessoa não tá fazendo reforma, porque a pessoa não curte comprar coisas para casa, mas de repente a pessoa quer receber sobre maquiagens, quer receber sobre roupas, quer receber sobre passagens aéreas. Então, a LGPD, gente, eu só consigo enxergar coisas boas com a vinda da LGPD, eu particularmente, porque os nossos dados são bens, assim, valiosíssimos, e eu espero que com essa LGPD as pessoas realmente percebam como é importante o seu dado, né? E também, gente, trazer essa melhora na comunicação, né? É tão bom quando o cliente fica satisfeito com a loja, né? Independente do ramo que ela seja, mas quando o cliente se sente respeitado, se sente querido pela loja, sabe? Se sente importante. Então, é muito, muito, muito importante, gente, que a LGPD ela venha e traga o real sentido que ela quer dar, né? Que é a transparência, o respeito ao cliente e também que ajude as empresas a não sofrerem essas indenizações, né? Altíssimas que elas estavam sofrendo sem essa regulamentação toda, né? Esses dados, né, que a pessoa fornece, que ela vai ter que fornecer nesse consentimento com relação ao LGPD, ele também pode ser utilizado com relação à automatização de e-mails, com relação à publicidade nas redes sociais, com relação a cupons, né? Tudo isso pode ser utilizado, né, como uma ferramenta boa pela empresa. E uma outra coisa também, gente, que eu queria falar com vocês é o seguinte. A LGPD, ela quer trazer segurança e privacidade, né, e transparência. Então, a melhor forma de as empresas se adequarem é fazendo um planejamento para poder estar de acordo com as regras, porque não é uma coisa simples você adequar um e-commerce, uma loja física, independente do ramo, a LGPD não é uma coisa feita do dia para a noite. Então, tem que ter um planejamento, né? E é importante também ter treinamento dos funcionários, né? Porque não é apenas o dono da loja ou o gerente que vai precisar, né, estar de acordo com a LGPD, né, saber as coisas com relação à LGPD. Todos os funcionários que trabalham na área de marketing, que trabalham no jurídico, obviamente, que trabalham na parte de computação, né, eles também precisam saber sobre a LGPD e também precisam ser treinados, serem informados sobre o tema. Então, é importante também, muitas empresas estão fazendo isso, dando curso para os clientes, né, e explicando para eles aprenderem como que eles devem armazenar, como eles devem tratar, como eles devem colocar, né, no site, porque eu não sei se vocês perceberam, mas essa implementação da LGPD, ela não traz só o jurídico, ela traz o jurídico que trabalha junto com o marketing, junto com a computação, de uma forma melhor, que essas coisas que estão na lei, né, que são expressas na lei, que o jurídico verifica, o marketing vai saber a melhor forma de colocar aquilo de uma forma atrativa no site, né, e não uma forma que assuste o cliente, e a computação vai executar aquilo. Então, é um trabalho de equipe, né? Então, todos os funcionários precisam saber que existe a LGPD agora, como devem ser tratados os dados coletados, como isso é importante. Então, é uma outra coisa também, não é só o gerente que tem que ficar sabendo, ou somente o dono, ou somente um coordenador. Todos os clientes, todos os funcionários devem saber sobre a LGPD e os clientes mais ainda, né, gente? Porque tem que ter o consentimento e tem que ser de forma expressa e livre, tá? Então, essa é uma outra dica que eu deixo pra vocês, né, colocarem em prática na loja de vocês, no e-commerce, né, independente de como seja feita a venda de vocês, na agência, por exemplo.
É muito importante também, gente, ter um sistema de informação bom, porque o que acontece? Desde a coleta, né, ela passa pelo armazenamento, ela pode ser uma transferência ou não, né? E isso vai depender de boas práticas, né, para não deixar o banco de dados da empresa, né, ou da pessoa física vulnerável, né, e não ocorrerem esses vazamentos de dados. Então, é muito importante que você tenha uma segurança da informação excelente na sua empresa, no seu negócio, para poder tratar esses dados, né, e estar de acordo com a LGPD, não sofrer multas e etc. Agora, com a LGPD, ela também traz a questão de que os dados coletados têm que ser os necessários, né? Eu já falei para vocês que ao coletar os dados tem que estar a informação, né, com relação a qual finalidade, né, que os dados estão sendo coletados. E caso mude a finalidade, o cliente também tem que saber que mudou a finalidade. Então, gente, não dá mais para a empresa, como algumas empresas ou lojas, né, faziam, de repente, de pedir para o cliente preencher aquele cadastro e aproveitar para pegar vários dados do cliente, pegar o telefone para ficar mandando mensagens, né, para ficar mandando, às vezes, novidades que o cliente gosta de receber, mas como eu falei, né, a gente tem vários tipos de clientes. Então, tem cliente que gosta, cliente que não gosta. Não dá mais para fazer isso. Pedir para o cliente preencher um cadastro e aproveitar para pegar os dados que vocês quiserem. A LGPD não permite mais isso, tá? Tudo tem que ter um porquê e para quê, tá? A transparência e também a privacidade dos usuários dos dados, tá? E para finalizar, eu queria falar com vocês sobre o seguinte, né? Deixar aqui uma reflexão para vocês. Eu sei que muitas pessoas não gostaram dessa LGPD, porque achou que trouxe custos para as lojas, trouxe mais dificuldade para as lojas, mas assim, gente, eu tentei mostrar para vocês o outro lado, né? E eu espero que, além de vocês terem aprendido sobre a LGPD, né, um pouco sobre a LGPD, vocês tenham entendido essa coisa boa que foi a LGPD, né, até na relação de vocês com os clientes. E também, gente, é uma questão que não tem mais volta. A LGPD tá aí, foi sancionada, já está em vigor, então não tem mais volta. O jeito agora é se planejar para poder se adaptar às regras, né, enquanto as sanções ainda não estão em vigor, né, traçar metas, planejar, investir nessa parte para você ter um bom relacionamento com o cliente e também não ter prejuízos, né. Então, o melhor, gente, é vocês começarem a se planejar para se adequar à lei o quanto antes, né. E além disso, gente, é importantíssimo vocês procurarem informação adequada. A gente vê muita informação sobre a LGPD sendo jogada agora aí, né, tanto na internet como em outros ambientes, né, mas principalmente na internet, e muitas informações erradas. Então é muito importante vocês procurarem um profissional que entenda do assunto, que saiba sobre o assunto, e tire as dúvidas de vocês, que implemente um programa de LGPD legal na empresa de vocês, de uma forma correta, com planejamento, com regras, né? E que vocês passem por isso e uma vez implementado, vocês vão poder ficar mais despreocupados com relação a essa questão da implementação, né? Mas sempre preocupados com o tratamento, né? Com a questão da segurança da informação que eu falei pra vocês. Mas hoje você está adequado ao LGPD é um diferencial e você demonstra respeito ao seu cliente, transparência. E uma empresa que não estiver adequada e sofrer um processo judicial, sofrer uma sanção, for veiculado isso na internet, né, em outros meios de comunicação, isso vai atingir diretamente a imagem da empresa. Então, não é, além de ser totalmente ilegal, né, você estar em desacordo com a lei, não vai ser benéfico para a imagem da sua empresa. Então, é um momento de traçar pontos, né, vocês se planejarem para estar de acordo com a lei enquanto as sanções não começam a vigorar, né, e ter uma boa implementação da LGPD, ter uma boa relação com o seu cliente e aproveitar, gente, essa ferramenta, porque a LGPD pode ser uma ferramenta muito boa para a empresa, né, para melhorar a comunicação, e é uma coisa que veio para ficar, não tem mais volta. Para finalizar, eu queria deixar para vocês aqui alguns meios de contato, caso vocês tenham alguma dúvida sobre alguma coisa que eu falei, queiram discutir algum ponto, né? Então, eu vou deixar aqui os meus contatos, tá? Para vocês, né? O meu Instagram profissional. Só entrar em contato comigo, que eu vou ter um enorme prazer de tirar as dúvidas de vocês, de conversar sobre o tema.
Também quero agradecer muito a Dilma Rezende por ter me convidado para falar com vocês sobre esse tema que eu amo, né? Agradecer ao OAB pelo evento, pela parceria, né? E por tudo isso eu espero que vocês gostem. Nós da comissão queríamos muito que esse evento tivesse sido presencial. Nós tínhamos muitos planos para esse ano, mas infelizmente a pandemia veio aí para mostrar que tudo pode mudar, né? E que a gente não tem controle das coisas. Mas a gente não queria encerrar esse ano sem fazer esse evento para vocês, e eu espero que mesmo dessa forma aqui virtual, distante fisicamente, tenha sido proveitoso para vocês, que vocês tenham gostado e que vocês tenham aprendido um pouco sobre a LGPD, tirado suas dúvidas, e qualquer coisa, gente, eu estou à disposição, tá bom? Então, muito obrigada, Dilma, muito obrigada ao OAB Niterói por me convidar, foi uma honra estar aqui e eu tô muito feliz com essa oportunidade. E é isso, gente. Aproveitem os próximos dias, né, das palestras, as próximas palestras. O time que vai falar aqui é muito bom, sobre diversos temas importantes para vocês que trabalham, né, na área da moda ou que advogam na área da moda. Então, é isso, gente. Aproveitem esse evento maravilhoso e tchauzinho, gente. Boa tarde. Convidamos para a palavra a doutora Ingrid Schmidt, que nos brindará com o tema Indicações Geográficas na Moda. Olá, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite da doutora Dilma Rezende, presidente da Comissão de Direito da Moda da OAB Niterói, pelo convite em participar dessa primeira Semana Internacional de Moda, que eu acho que vai ser bem interessante nessa era digital, durante a pandemia, e espero que vocês gostem da palestra. O meu tema será as indicações geográficas no mundo da moda, né? Como as indicações, qual a relação entre as indicações geográficas e a moda? Como ela pode ser utilizada em favor da moda? Bom, então, em primeiro lugar, as indicações geográficas, elas fazem parte dos direitos da propriedade industrial. Direitos da propriedade industrial que fazem, por sua vez, parte dos direitos de propriedade intelectual. Entre os direitos de propriedade intelectual que podem proteger os artigos de moda, por exemplo, temos as marcas, temos as patentes no que diz respeito aos tecidos inteligentes, por exemplo, a proteção por desenho industrial, como as estamparias, por exemplo, os croquis de moda que podem ser protegíveis por direito autoral. E em alguns países nós podemos utilizar as indicações geográficas para a proteção de criações da moda, né? Isso porque no Brasil e nos países europeus os direitos as indicações geográficas, elas só protegem os produtos agrícolas, o que não acontece com o Brasil, e nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uns conceitos, né? Que são indicações geográficas, né? São sinais distintivos do comércio que compõem os direitos da propriedade industrial e servem para distinguir e identificar produtos e serviços vindos de uma região, de uma origem geográfica dotada de uma certa reputação e dotada de uma característica de tais produtos e serviços dessa região. Então, a função das indicações geográficas são diferenciar os produtos e serviços, agregar valor a esses produtos e preservar o patrimônio das regiões específicas protegidas pelas indicações geográficas. E o que elas podem trazer em benefício, né, para os produtores, para aqueles que conseguirem a proteção por indicações geográficas? Bom, a criação de valor aos produtos, o aumento do turismo na região, o fomento da mão de obra local, porque toda a mão de obra utilizada durante a confecção desses produtos é da região, a criação de um vínculo de confiança entre os produtores e o mercado consumidor e a geração de competitividade no mercado nacional e até internacional. Então, nesse contexto de globalização crescente, os consumidores, sobretudo os países desenvolvidos, eles buscam cada vez mais um diferencial através de produtos autênticos, diferenciados e de qualidade. Então é um novo nicho de mercado que valoriza os produtos com esse diferencial e também as atividades preservadas por técnicas e tradições culturais. Ou seja,
o que há o que há de específico, o que há de característico em determinado país ou determinada região que vai tornar essa região ou esse país conhecido por tal produto, né? Então, em termos práticos, o que seria uma indicação geográfica, por exemplo, nos países europeus? Temos como exemplos o champanhe, por exemplo. O champanhe é um espumante que só pode receber esse nome champanhe na área delimitada dos produtores lá de Champagne, na França, assim como o queijo Grana Padano, que tem que ser naquela determinada região da Itália. A tequila só pode ser chamada de tequila, a tequila vinda do México, não pode ser usada como designação de um produto, assim como a cachaça brasileira. Então acho que a maioria das pessoas conhece, né, o que é a indicação geográfica em termos de produtos agrícolas, né? Então todo mundo inteiro conhece champanhe, conhece esses queijo camembert, roquefort. Por quê? Porque esses produtos ganharam uma valorização, um impulso através desses registros lá fora, nas indicações geográficas, e alguns registros até vieram também pedir aqui em relação no Brasil, para a reciprocidade, né, dos tratados. Então, no Brasil, as indicações geográficas, elas se subdividem em duas espécies: as indicações de procedência e as denominações de origem. O conceito entre as duas é muito próximo. Qual é a diferença? Bom, a indicação de procedência, ela é um nome geográfico de um país, cidade ou região que se tornou conhecida como centro de extração, de produção ou fabricação de determinado produto ou serviço. Já as denominações de origem, ela também é um nome geográfico de um país, cidade ou localidade, mas que designe o produto ou o serviço cujas qualidades se devam exclusivamente ao meio geográfico, ou seja, incluindo fatores naturais ou humanos, o savoir-faire daquelas pessoas ali naquela região, naquela determinada região. Por exemplo, né, fatores naturais, assim como o champanhe. Aquele espumante lá na França, ele tem uma característica especial pelo terroir em que é produzido, que é na região de Champagne. Então aquilo ali torna o champanhe diferencial, e graças aos fatores naturais e humanos também, que descobriram essa forma de fazer o champanhe. Então é importante ressaltar um ponto relevante em relação ao registro das indicações geográficas, seja ela como indicação de procedência ou denominação de origem. E enquanto a marca, você vai lá, a pessoa sozinha ou com o seu procurador ou com o advogado vai lá fazer o registro da indicação geográfica no Brasil, ela é mais exigente, ou seja, ela é feita em regra, não é, temos exceções, mas em regra ela é feita pela associação, ou por um sindicato, ou por algum substituto processual, ou entidade representativa da coletividade, né? E ele tem que, essa associação, ela tem que apresentar uma série de documentos. Entre os documentos temos o caderno de especificações técnicas que os produtores devem seguir a partir dessas regras estabelecidas pela própria associação, o sindicato. Os produtores devem cumprir aquelas regras dentro daqueles padrões. Se sair fora do padrão, ele vai ser excluído. Por quê? Porque ele tem que manter, a ideia é manter o padrão de qualidade daquele produto. Ata registrada na Assembleia Geral, estatuto social e declaração também dos produtores de que pertencem àquela região delimitada. A delimitação também tem que ser feita por um instrumento oficial que delimita essa área, que vai contemplar essa indicação geográfica, né? E os documentos que comprovem por que esse produto ou serviço se tornou conhecido como indicação geográfica. Então, em regra, o registro não é individual, mas nada impede que um produtor, por exemplo, apenas um, seja ele ali dentro daquela região a única propriedade a apresentar características de algum produto para ser contemplado com esse registro. Então, no Brasil, as legislações em âmbito nacional, né, as legislações que contemplam as indicações geográficas são a Lei da Propriedade Industrial, que é a Lei 9279, de 96,
e o Brasil também é signatário de alguns tratados, como a CUP, a Convenção União de Paris, que também dispõe sobre as indicações geográficas. É um tratado de 1883 e o Brasil foi um dos primeiros a ser signatário desse tratado. Tem também o Acordo TRIPS de 1994, que o Brasil também assinou. O Acordo de Madrid, também muito antigo, de 1889, que é relativo às repressões das falsas indicações de procedência sobre as mercadorias. E também temos o Acordo de Lisboa de 1958, mas esse o Brasil não assinou. Aliás, poucos países assinaram esse acordo. Ele dispõe propriamente e somente sobre indicações geográficas. Agora, a pergunta, né? Qual seria a relação entre indicação geográfica e moda? O que tem a ver? Bom, em primeiro lugar, o maior exemplo que nós temos no mundo de proteção das criações de moda por indicação geográfica é a Índia. A Índia, desde 2005, ela vem registrando continuamente, tem mais de 20 registros nessa área, envolvendo produtos têxteis da região, lá, de várias regiões da Índia. Então, os registros, temos como exemplos vários registros de indicações geográficas de saris, pashminas e bordados. Cada tipo de sari, de algum tipo de alguma região, ela é protegida por indicação geográfica, né? E então, isso beneficiou muito a Índia. Tem um patrimônio têxtil e de artesanato riquíssimo, com inúmeras técnicas de tecelagem, tingimento, impressão, bordados, motivos, designs, know-how de produção que precisam de proteção e poderiam ser protegidos. Aliás, eles até devem ter registros de marcas também, concomitantes, mas eles escolheram para proteger esses produtos como indicação geográfica. Então, a Índia é um sucesso nesse tipo de proteção. E isso porque esse sucesso da Índia pode ser atribuído por vários fatores. Primeiro, a política pública governamental que encoraja os designers a se reunirem, a explorar esse potencial. Grande parte da população da Índia ainda utiliza roupas tradicionais, como os saris, por exemplo. Os designers, eles usam os têxteis tradicionais em suas criações como diferencial de mercado. Então, são casos de sucesso. E o segundo caso de sucesso, como proteção de indicação geográfica na área da moda, é a Tailândia, o caso de Sakon Nakhon, a região de Sakon Nakhon, que é o Sakon Nakhon índigo. É uma técnica de tingimento em índigo em tecidos de algodão, tipo tie-dye. Não é mais, começou como uma renda extra dos produtores locais, mas agora ele é uma fonte principal daquela população. E essa renda é extraída pela savoir-faire, né, da extração do corante índigo de uma planta típica e virou uma fonte de renda para toda a população. E eles começaram a investir, a trabalhar em cada vez mais se especializar na especialização dessa técnica, né, e utilizá-las também nas criações de moda. Então, os têxteis, eles não devem ser uma exceção, mas eles devem se integrar às coleções de moda da região. Então houve uma mudança de percepção, essa apreciação dos produtos artesanais feitos à mão, que são mais caros, claro, mas procurados como meio de diferenciação. Então algumas aldeias eles desenvolveram essas habilidades e para atender a demanda da indústria têxtil. E essa região ela também atrai muito turismo, não apenas as pessoas que vão lá, né, pesquisar moda e comprar essa grande variedade de artigos para revenderem, mas também os turistas aprendem como fazer essas técnicas. Então eles exploraram esse potencial ao máximo, né, e que vem beneficiando. E qual seria a reflexão do Brasil sobre esse cenário da proteção das criações de moda na indústria por meio da indicação geográfica, proteção da moda por meio da indicação geográfica? Bom, então no Brasil, as indicações geográficas, como eu já disse, não protegem apenas os produtos agrícolas, mas, né, como nos países europeus,
só protegem por meio de indicações geográficas os produtos agrícolas, é apenas isso. No Brasil, nós podemos proteger também os produtos de artesanato e os serviços. E é justamente a partir da permissão da Lei 9279 que se amplia essa proteção para as criações de moda. Então, até o mês de junho de 2020, dos 60 registros de indicações geográficas concedidos pelo INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o responsável pelo registro, não só das marcas e patentes e desenhos industriais, mas também das indicações geográficas, dos 60 registros concedidos, 9 deles eram referentes à indústria da moda, que nós vamos ver agora. Então, a primeira indicação geográfica que podemos dizer que é da área da moda, quando eu falo da área da moda, porque ela pode envolver tecidos, pode envolver acessórios, pode envolver roupas, enfim, então é o que a gente vai ver agora. Então, a primeira indicação geográfica que pode ser considerada como uma IG da moda seria o artesanato do capim dourado do Jalapão, da região de Tocantins. Essa região se tornou famosa pela produção de bijuterias, bolsas, chapéus, todos confeccionados por essa planta típica chamada capim dourado. Né? Essa matéria-prima ela incentivou os moradores locais no decorrer dos anos a produzir essas peças de costura e trançados. Não só os objetos artesanatos, mas também peças de moda, brincos, colares. Né? É uma herança das comunidades quilombolas na região e antes de receber o registro da indicação geográfica, essas peças eram vendidas por preços, o que vamos dizer, equivaleria hoje a R$1, 50 centavos, 30 centavos, e passou assim de R$1 para ser R$30, ou seja, o produto ficou valorizado, ele ficou famoso. E toda essa renda gerada, ela é revertida para a população da região. Então eles ganham com isso, né? A outra indicação geográfica registrada no INPI são os calçados de Franca, que em São Paulo, né, Franca é considerada como a capital dos calçados, né, são produtos procurados no mundo inteiro e o predomínio do trabalho é essencialmente manufatureiro, né, com o savoir-faire, que é o sucesso da produção de calçados. Temos também a opala preciosa de Pedro II e as joias artesanais de Pedro II no interior do Piauí, que é a maior região produtora dessas pedras preciosas. Elas têm um tom de mudança de cores, essas pedras mudam de cores em até 7 tonalidades, é um diferencial esse jogo de cores, é característico dessa região, e somente no Brasil e na Austrália que se encontram esse tipo de pedras e fazem muito sucesso. E todos os pedaços da extração das opalas, não só apenas a pedra é vendida, mas também todos os detalhezinhos que fazem mosaico nos anéis, colares e tudo. E essas joias são importadas pela Alemanha, Noruega e Suíça. Bom, também temos os textos de algodão naturalmente colorido da Paraíba, que o algodoeiro é considerado a mais tradicional das culturas do semiárido, existindo em crescentes estoques de conhecimentos de tecnologias que vem desenvolvendo seu cultivo. E pode parecer até uma novidade, mas esse algodão colorido já é trabalhado há anos no Brasil e também em alguns países. E ele não demanda, a novidade é que ele não demanda corantes químicos, né? Então o material evita a poluição da água, evita a emissão de gases poluentes durante o processo e evita-se menos gasto de água e energia elétrica, ou seja, em termos de sustentabilidade da moda, que muito se fala hoje, esse é um exemplo que o algodão naturalmente colorido se encaixa perfeitamente nos ditames hoje da nova moda. Temos também a renda de agulha em lacê, Divina Pastora de Sergipe, que é um artesanato em renda belíssimo, resgatado pelas rendeiras, com base nas tradições seculares da Europa, e se tornou a localidade conhecida como a terra da renda irlandesa por essa fabricação desse tipo de produto. Bom, temos a renda Renascença no Cariri paraibano, que era considerado um artigo de luxo, muito utilizada nos trajes masculinos do século passado,
e hoje se destaca nos trajes femininos. Nessa região, as rendeiras elas fizeram da cultura local uma grande potencialidade econômica graças à proteção da indicação geográfica. Nós temos também o bordado filé das Lagoas Mundaú-Manguaba, em Alagoas, que se tornou também um ícone da região, tornando uma referência, uma identidade territorial para aquela região. As joias artesanais de prata e de Pirinópolis, no estado de Goiás, que teve início na década de 80, com a chegada de um grupo de pessoas com essa experiência em ourivesaria, e o número de artesãos cresceu e hoje a atividade se tornou a principal fonte de renda dessa região. E a mais recente indicação geográfica concedida pelo INPI, que é o bordado de Caicó, no Rio Grande do Norte. Foi concedida agora, dia 23 de junho de 2020, em plena pandemia. Bom, então, o que a gente pode resumir dessa palestra? Né? Se os países europeus eles são tão famosos, né, ficaram conhecidos pela sua excelência na produção de vinhos, espumantes, queijos, por que o Brasil não pode aproveitar a sua vocação para o artesanato, para a moda e se tornar um grande produtor de moda, dessa moda típica da região, valorizando a brasilidade da sua produção, num tom típico e exclusivo que é muito procurado pelos países, pelos outros países, né? É uma forma, né, dessa forma, né, utilizando essa potencialidade dessas inúmeras regiões brasileiras e diversas, se preza pela sustentabilidade, que muito se fala hoje em dia na moda, estimula-se o comércio regional, saindo desse eixo Rio-São Paulo e favorecendo a geração de emprego para populações, e cria-se uma moda original, autêntica e de qualidade, que pode destacar o nosso produto no mercado internacional. Então, espero que essa fala tenha sido útil para a reflexão de todos, sobretudo nesse momento tão difícil e delicado em que o mundo enfrenta, né, e que o Brasil possa se reinventar. É isso aí, muito obrigada a todos vocês e obrigada à doutora Dilma Rezende pelo convite mais uma vez. E gostaria também de parabenizá-la pelo grande trabalho que tem feito na Comissão de Direito da Moda da UAB Niterói. Finalizando o segundo dia deste maravilhoso encontro jurídico e moda, passamos a palavra para a doutora Adenise Ribeiro com o tema Apropriação Cultural na Moda. Olá, tudo bom? Meu nome é Adenise Ribeiro, eu sou advogada, sou pós-graduanda em Direito da Moda e sou a atual presidente da Comissão de Direito da Moda da OAB Alagoas. É com muito prazer que eu participo da primeira Semana Internacional de Direito da Moda, uma experiência Fashion Law Digital, promovida pela OAB Niterói. À diretoria da OAB Niterói, os meus agradecimentos por esse importante convite e por esse importante evento. Em nome da doutora Dilma Rezende, presidente da Comissão de Direito da Moda, eu presto minhas homenagens por este evento inovador. E o tema que me foi proposto para falar com vocês neste momento foi apropriação cultural na moda. Aí alguém pode perguntar, será que a apropriação cultural está na moda? Não é bem isso, mas sim os casos de apropriação cultural que tem gerado grande discussão, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo. Eu dividi essa palestra em algumas etapas. No primeiro, farei uma introdução para conceituar o que seria a apropriação cultural. E depois, até para tornar mais dinâmico, eu apresentarei alguns casos para que vocês possam identificar e visualizar de uma forma mais clara e até mais didática quais seriam os casos que geraram discussão e até onde vai esse limite entre a apropriação cultural ou não. Mas e o que é apropriação cultural? Em linhas gerais, a apropriação cultural é o ato de tomar para si elementos culturais ou religiosos de uma cultura que não lhe pertence, de uma cultura estranha à sua. Mas por que isso ocorre tanto no mercado da moda? Faz parte da própria criação de produtos para o mercado da moda esse trabalho de pesquisa bibliográfica, de observação, seja com animais,
seja com paisagens, com flora, seja com culturas. Tudo isso serve como embasamento para a criação de coleções de moda, seja de roupa, seja de acessórios. Então, toda a observação do mundo de uma forma geral, ela pode servir. E nesse momento da observação, elementos culturais e ou religiosos podem ser retirados de uma forma que venha a causar algum desconforto em determinados grupos. E aí nós estamos diante de uma apropriação cultural. Mas se gera muita discussão até onde vai uma apropriação cultural e o que seria apenas uma referência. Então vamos lá. Antes de apresentar os exemplos, eu gostaria de fazer essa distinção. Vamos pegar pela própria definição das palavras. A apropriação cultural, como eu falei em linhas gerais, é o ato de você tomar, de você apropriar-se, você tomar para si algo que não é seu. Quando eu falo de referência, a referência já é uma situação totalmente diferente. É um ato ou efeito de referir, de contar, de relatar. Essa é a própria definição que nós encontramos em dicionário. Então, quando eu tomo algo como referência para a construção de uma coleção, eu estou relatando, eu estou fazendo, eu estou me referindo, eu estou direcionando o meu estudo para algo. E aí, durante todo momento, eu vou me referir a essa base, a essa origem, sempre dando todos os créditos. Quando eu me aproprio de algo, como uma apropriação cultural, eu meio que apago essa origem, essa fonte. E aí é por isso que causa tanta angústia, tanta dor para aquela população, para aquelas pessoas que fazem parte de uma cultura que de repente viram anos de sua história tratada de forma desrespeitosa. Elementos que são tão ricos e tão próprios e tão importantes para uma cultura que são levados como referências fashion, como muitas vezes de uma forma fútil. É por isso que a discussão causa tanto desconforto e há tantos embates. E aí, começando os casos, eu vou trazer o primeiro caso. É porque eu acho esse bem emblemático, porque dá margem para uma discussão bem maior. O primeiro caso que eu separei foi uma coleção que foi lançada pela Arezzo. E no momento desse lançamento, a Arezzo, ela utilizou 3 atrizes conceituadas, brancas, e com as 3 utilizando turbantes com amarrações bem típicas de uma cultura que em nada se identificava com a imagem que foi apresentada. Então pode ser que algumas pessoas até lembrem, foi a campanha da Arezzo que foi lançada em 2018, do Alto Verão, onde as atrizes escolhidas foram a Patrícia Pilar, a Cláudia Raia e a Mariana Gimenez. As 3 estavam utilizando turbantes e a maior discussão entre a comunidade afrodescendente é que o turbante, da forma como ela foi usada, foi desrespeitoso, porque o turbante ele sempre foi utilizado como um símbolo de protesto, um símbolo de valorização da cultura africana, também como um símbolo, como uma referência a elementos religiosos. Então, todos os elementos que para eles são tão importantes, que durante tantos anos era o único momento de resistência para, na época da escravidão, para aqueles escravos, utilizar o turbante era uma declaração de valorização da própria origem e como um grito de liberdade, porque ali ele demonstrava da sua origem e ele se apresentava para toda aquela comunidade opressora, que ele tinha orgulho, apesar de sua condição escravizada, ele como pessoa se sentia orgulhoso de sua origem africana, de sua
a sua origem religiosa. Então, para essa comunidade, ver o seu símbolo de luta, de religião, é utilizado como um simples elemento, fashion, por mulheres que sequer guardavam no seu fenotipo semelhança com aquelas mulheres guerreiras que por tantos anos levantaram, que utilizaram com muito orgulho aquele turbante. De repente, se o turbante tivesse sido utilizado por outras atrizes, não haveria tanta discussão. Mas o que se tem que ter em mente é, a discussão só houve porque aquele símbolo de resistência e de valorização de uma cultura e de uma religião, ele foi utilizado de uma forma distorcida da realidade. Então esse seria um primeiro exemplo do que é uma apropriação cultural. Você tem que lembrar, se por muitos anos aquele elemento ele foi símbolo de valorização, de guerra, de luta, naquele momento, quando ele passa a ser utilizado como um mero acessório, é como se você estivesse olhando para aquela população, aquela comunidade e diz, olha, toda a sua história, toda a sua luta, ela foi renegada a uma condição inferior. E é isso que causa tanto desgosto. Algumas pessoas acabam não entendendo dessa forma e já escutei realmente várias discussões no sentido de que há um exagero. Há um exagero e aí depois quando você para estudar, quando você para ler relatos de toda a tristeza, toda a dor desse histórico, é que você entende. Para quem nunca viveu isso, a utilização desse símbolo pouco importa. É um adorno bonito, com todo o seu valor artístico e que vai ser utilizado. Ponto. Mas no momento que você adquire aquele produto, não só com o olhar de um adorno qualquer, mas com o olhar de respeito e reverência a toda aquela população que por anos utilizou aquele produto, você afasta a apropriação cultural e você valoriza o produto. Eu acho que a grande sacada está exatamente nisso. Quando eu falo de apropriação cultural, eu acho que essa linha que divide o que seria a apropriação, o que seria uma homenagem, uma valorização, é o quanto você sabe da história daquele produto, o quanto você reconhece o valor de toda a origem daquele produto, seja ele de uma matriz africana, seja ele de um povo indígena, seja ele de uma comunidade de um ou outro país. Cada comunidade tem sua história, cada comunidade tem seu valor. E isso também vai para a religião. Então, o primeiro olhar deve ser o de respeito. E aí, por isso que eu quis começar com esse exemplo. E para finalizar o exemplo do turbante, eu trago também o caso que gerou muita discussão. Também foi o uso de um turbante, não foi numa campanha publicitária de uma marca de moda, não foi num desfile, nada disso. Foi um assunto que circulou à imprensa, que foi uma menina, uma jovem branca, que foi hostilizada na via pública porque estava utilizando um turbante. E aí, mulheres negras se sentiram ofendidas. Por que aquela jovem estava utilizando um turbante, já que ela não tinha nenhuma identificação com aquele símbolo tão forte para elas? E na hora que elas abordaram a jovem, ela justificou. Ela admirava o turbante, mas ela estava utilizando por uma questão, aí sim, ela utilizava como uma questão de uma valorização pessoal
porque ela estava passando por um tratamento de câncer, ela tinha perdido os cabelos e ela estava utilizando o turbante para cobrir aquela cabeça que estava assim, que tinha perdido os cabelos. Para aquele momento, aquilo também pode ser considerado como um símbolo de valorização, um símbolo de luta, que no primeiro momento pode ter causado essa estranheza e a indignação daquelas mulheres que se sentiram usurpadas de sua origem, de sua história. Mas aquela pessoa que também utilizava, ela tinha toda uma razão para passar por aquilo. Era aquele momento em que ela tinha perdido um pouco de sua vaidade, aquele turbante trazia para ela a dignidade para que ela pudesse se apresentar em público. Por isso que, quando a gente fala em valorização, em respeito à cultura e a símbolos, você tem que sempre pesar quais os motivos para evitar, e por isso a responsabilidade das marcas que trabalham com moda, que elas têm para apresentar os elementos sem esquecer as origens e sem desrespeitar todos que utilizam. O próximo exemplo que eu separei ainda faz referência à cultura africana. Eu falei primeiro de um acessório, tanto que representa heranças culturais quanto religiosas, e agora eu vou entrar numa seara totalmente religiosa. Eu vou citar o caso de uma campanha publicitária da marca Farm, que ela foi lançada em 2014. A Farm, para divulgar os seus produtos, ela fez uma campanha utilizando uma modelo branca, caracterizada como Iemanjá. Claro que isso não podia dar certo. E essa campanha causou muita indignação e muita discussão nas redes, questionada sobre o fato, e aí a Farm se justificou apresentando que não havia uma intenção de se apropriar da cultura de terceiros ou de menosprezar aquela cultura. Foi simplesmente uma representação sem maiores consequências. Claro que a justificativa também não deu certo e também não foi recebida com bons olhos. Para a comunidade afrodescendente, a utilização de um símbolo religioso com uma modelo branca soou de forma ofensiva. Iemanjá, como foi esclarecido à época, Iemanjá não é uma representação, não há uma representação humana, é uma divindade, tanto pode ser masculina como feminina, não tem uma forma física. Essa forma física, ela só apareceu a partir do sincretismo com a religião católica. Então, quando houve esse sincretismo das religiões de matriz africana e a religião católica, é que Iemanjá, ela passou a ter a forma de uma mulher. Só que você considerar esse símbolo como uma mulher branca, quando ela vem de uma religião, de uma matriz africana, e que ela é cultuada por toda uma comunidade e que tem todo um valor, um significado religioso muito forte, isso é sim ofensivo. Tanto é que a marca à época percebeu, apesar da sua justificativa que não teve interesse, foi percebido o equívoco e a campanha foi retirada para evitar. Mas como na internet nada se perde, a gente consegue encontrar esses casos. Então, no primeiro exemplo, eu trouxe a figura do turbante, um adorno que tem vários significados e todos eles muito importantes. No segundo exemplo, eu já trago uma representação de uma divindade religiosa que foi utilizada de uma forma totalmente descontextualizada. Desculpem pelo erro da palavra, mas totalmente fora do contexto.
E aí essa imagem causou essa polêmica. Então, saindo um pouco dessas questões religiosas e culturais, eu vou entrar num terceiro exemplo. O terceiro exemplo é um caso super recente que agitou bastante as redes sociais em pleno momento de pandemia. Então, enquanto as pessoas estavam em casa, preocupadas com a contaminação, houve a divulgação até então de um produto comum, que seria uma sandália já pensando no verão. Então a Grafitaliana Prada, ela lançou uma sandália de couro, fresquinha para se utilizar para ser comercializada no verão europeu. Só teve um problema, causou muita discussão. O modelo utilizado pela Prada, o modelo utilizado, ele é muito semelhante às sandálias que são comercializadas nas feiras nordestinas. Então, os produtos utilizados pelos sertanejos nordestinos, eles guardam semelhança. Não vou me adentrar neste caso, até porque não houve uma manifestação com relação à marca. Houve discussões, há quem diga que houve uma apropriação cultural com a cultura nordestina, e que esse era um elemento típico do sertanejo, daquele povo guerreiro e sofrido. Mas há quem diga que a sandália guarda referências e guarda semelhanças com outras culturas, inclusive com sandálias romanas. Como não houve manifestação, eu me reservo apenas ao direito de citar o caso, sem aprofundar com relação à prática da apropriação cultural ou não. Por que eu faço essa referência sem aprofundar? Para demonstrar que a apropriação cultural, ela volta e meia aparece, é destacada no cenário nacional. Volta e meia há algum grupo que se sente ofendido, ou ainda que não seja aquele grupo que foi representado de uma forma equivocada, vamos dizer assim. Mas alguém que não concordou com a divulgação desse produto também pode, assim, levantar a discussão. Foi o que aconteceu. Então, aí nós temos turbante, um adorno, nós temos uma divindade religiosa e agora um símbolo, como também um outro adorno, como uma sandália. Separei mais 2 exemplos para esse nosso bate-papo. O primeiro, ele não aconteceu aqui no Brasil, foi toda uma discussão que ocorreu na Europa, num vilarejo romeno, e que teve assim um desfecho bem inusitado, mas positivo. O caso aconteceu com a marca Dior, e isso foi em 2018. Em 2018, a Dior lançou uma coleção com coletes bem coloridos, com vários bordados. Quando essa coleção ela chegou no mercado, ela causou muita discussão e muita indignação, porque a semelhança com as peças artesanais protegidas pelo vilarejo romeno Bior. O mais interessante também é a semelhança, inclusive, com os nomes. Então, a gente está falando da marca Dior, com D, e o caso foi com o vilarejo Bior, com B e H. Então, o vilarejo Bior, ele tem uma tradição cultural de fabricar coletes coloridos, são bordados à mão, isso é uma tradição centenária que é passada através das gerações. Então é aquela coisa da avó que ensinou para a filha, que ensinou para a próxima geração. Então toda uma técnica passada por gerações para a confecção
daqueles coletes com uma semelhança absurda com o produto vendido pela Dior. E aí houve todo um questionamento, porque apesar de toda a semelhança, aquela comunidade, aquele vilarejo não recebeu nada, sequer os créditos por uma possível referência à produção utilizada pela Dior, que gerou realmente uma comoção por todos nas redes pela utilização dessa técnica. Mas o que poderia ter sido mais um caso de lamentação e de indignação pura, eles conseguiram virar a chave. Então eles fizeram o que a gente pode dizer que eles transformaram realmente o limão em limonada. Eles se reinventaram e aí eles pegaram aquela indignação e transformaram em empreendedorismo. Então, o que antes era apenas uma arte local, milenar, foi transformada numa empresa. E eles passaram a comercializar esses produtos. E esse novo empreendimento, ele chamou a atenção da comunidade artística. Então, celebridades como Lady Gaga e Beyoncé foram convidadas para fazer a campanha publicitária e elas abraçaram a causa. Então, o que podia ter sido um desastre, uma desvalorização, uma baixa de autoestima da comunidade, eles conseguiram realmente ganhar com tudo isso. A Dior negou a apropriação cultural, essa apropriação cultural ela ficou bem clara pelos produtos, mas o vilarejo deu a volta por cima e o vilarejo ele conseguiu arrebatar vários interessados e aquilo que era divulgado apenas entre a comunidade ganhou o mundo através das vendas online. Isso, o que começou de uma forma negativa, terminou de uma forma até positiva para aqueles artesãos daquela comunidade. Mas, dentro do mercado da moda, e olhe que nós não temos só esses exemplos, temos vários exemplos e para se discutir sobre apropriação cultural, nós poderíamos passar aqui a noite inteira, mas como foram definidos há alguns minutos, eu escolhi esses casos mais emblemáticos. Até agora eu trouxe exemplos negativos de apropriação cultural, exemplos de indignação, de angústia, apesar de ter esse exemplo, de ter esse desfecho até favorável, que foi no caso do vilarejo romeno, mas a indústria da moda ela vai muito além. Então, nós temos sim produtores, nós temos pessoas que trabalham com moda e que têm um olhar diferenciado e que sabem aproveitar todas as referências de forma respeitosa e para divulgar uma cultura e, claro, vender e ter lucro, porque a gente está falando de um mercado que fatura bilhões ao ano. E o exemplo que eu trouxe foi o caso da Osklen, que aconteceu em 2015. A Osklen, ela lançou toda uma coleção primavera-verão que foi utilizada como base, como fundamento total as peças da comunidade indígena. E aí esse é o nome que, por mais que eu treine, eu não consigo decorar, eu realmente preciso parar para ler o nome. Então foi o povo indígena Axaninca, que é uma comunidade indígena que fica entre a fronteira, ali entre o Brasil e o Peru, que tem um trabalho um colorido, com estamparias diferenciadas e com recortes bem típicos daquela região. E o diretor da Osklen, o diretor criativo da Osklen, ele se inspirou totalmente para fazer sua coleção, mas com um detalhe: no momento do lançamento,
aquela inspiração ela foi reverenciada durante o desfile. Ele realmente externou todo o seu respeito e admiração por aquela cultura tão antiga e tão rica em detalhes e que ele estava utilizando para levar para a sua coleção. E não só parou por aí, ele não apenas deixou bem claro para toda a comunidade da moda de onde vinha a inspiração, como também repassou valores financeiros para aquela comunidade. Então, quando a gente fala de apropriação cultural, o ato de apropriar-se da cultura alheia, ele só é negativo quando você não dá os créditos devidos. Mas um caso desse da Osklen, onde a marca soube utilizar todos os elementos criativos, todos os elementos ricos culturalmente, levou isso para a passarela, foi um sucesso e valorizou toda a cultura indígena daquele povo. Após esses exemplos, eu acho que podemos voltar um pouquinho da definição da apropriação cultural. Então, a apropriação cultural é o ato de tomar para si elementos de uma cultura ou de uma religião de terceiro. Eu apresentei vários exemplos. Histórias negativas, histórias positivas, que demonstram que a apropriação cultural e moda estão sempre muito próximas pela própria essência da moda, de criação, de observação e de representação cultural. O que precisa se ter em mente é respeito às origens, respeito à história e respeito à religião das comunidades, principalmente dos povos colonizados. O histórico deles já é de muito sofrimento. E trazer para a atualidade essa dor é algo totalmente desnecessário e totalmente repugnante. E, como o caso da Osklen, dá sim para se ter inspiração e se tomar como referências positivas e grandiosas sem se apropriar, sem tomar para si cultura de terceiros. E agora chegou o momento de agradecer. Agradecer a querida Dilma pelo convite e pela confiança. Agradecer à diretoria da OAB Niterói pela realização do evento. Agradecer a você que acompanhou toda a minha fala. Participe e acompanhe os demais colegas que participarão do evento e que já se apresentaram dos demais dias. E estou à disposição. Quem tiver qualquer dúvida, que eu puder ajudar, é só entrar em contato pelas minhas redes sociais, que ao final da apresentação eu divulgarei. Muito obrigada a todos e acompanhem o evento. Encerramos os trabalhos no segundo dia, desejando a todos uma boa noite, graças pela presença e os convidando para amanhã, no mesmo horário, o grande encerramento da Semana Internacional de Direito da Moda, evento organizado pela Comissão Fashion Law da OAB Niterói.